é uma conversa... Deixa eu ligar a câmera, já esquecendo. Porque hoje vai ser uma conversa a título de esclarecimento e de tirar dúvidas, certo? Sobre a primeira avaliação, que é o projeto, projeto, eu estava falando do projeto, que é o plano de aula de vocês, tá? Queria ouvir um pouquinho sobre como andam, né, os contatos com as escolas e falar como a gente vai proceder agora na segunda unidade, ok? A gente teria discussão do texto do Antônio Zabala para hoje, mas aí eu deixo a cargo de vocês a leitura, não será cobrada essa discussão na discussão teórica do relatório, tá? Eu estava falando mais cedo para o pessoal, a aula hoje não vai ter como se estender tanto, porque eu não estou me sentindo muito bem hoje, uma crise de enxaqueca terrível, que eu tenho passado alguns probleminhas, passado algumas noites aí sem dormir, e aí acaba interferindo. Aí hoje eu vou fazer esses esclarecimentos, certo? Então, gente, a gente já começa falando da semana que vem, ok? Vocês vão me entregar um plano de aula, seguindo aquele modelo que eu disponibilizei para vocês. Todo mundo está com aquele modelo, gente? Todo mundo teve acesso ao modelo do plano de aula que eu apresentei há 2 semanas atrás? Sim, professora. Pronto, ótimo, certo? Todo mundo siga aquele modelinho dentro daquele padrão, que aí facilita bastante. Vocês sabem para onde vocês vão ter que me enviar? Sim, para o e-mail da disciplina, não é isso? Todo mundo tem o e-mail da disciplina. Eu não quero depois que ninguém fique, então, professora, eu não sei qual é o e-mail. Quero todo mundo enviando, tirando todas as dúvidas hoje. O nosso e-mail é estágio2uninasal. Pronto, deixa eu escrever aqui no chat para ficar... Porque eu fui olhar aqui, né? Eu fui abrir o e-mail que eu não lembro. Isso, claro. Eu me adiantei, professora, desculpe. Escrevi. Perfeito. Oxe, me ajudou bastante. Ótimo. Então, vejam só, pessoas, é o seguinte. Vocês vão me mandar para esse endereço, que é o endereço da disciplina. Por quê? Porque você não manda para o meu endereço pessoal. Porque, como eu já expliquei para vocês, meu endereço pessoal eu recebo muitas informações, muitos e-mails diariamente. Então, poderia ser que passasse batido algum e-mail de vocês. Então, eu prefiro que isso não aconteça. Então, eu criei um e-mail específico para a disciplina, para a gente ter esse contato, certo? Então, vocês vão enviar a data da nossa avaliação é a próxima quinta, dia 8. Não é isso? Quinta, dia 8, tá? Então, vocês têm até a quinta 8, às 23h59, para me enviar o plano de aula, tá certo? Então, vocês têm de hoje até às 23h59 da data marcada para a nossa avaliação, que é o dia 8 de outubro. Eu só peço que quando vocês forem me enviar o plano de aula, vocês coloquem no título, né, que é o assunto do e-mail. Vocês coloquem plano de aula e ao lado, né, entre parênteses, o nome de vocês, certo? Tá aqui no chat, eu botei aqui no chat. Que é isso, Guilherme? Que você botou aqui? Letícia, acho que tá com o teu microfone ligado. Pronto, desligou. Pronto, aí vocês vão colocar no título, né? Deixa eu fazer melhor assim. Plano de aula e o nome de vocês, tá? Então, quando vocês forem enviar o e-mail, onde tem lá o assunto, né? Que é o título do e-mail, vocês coloquem plano de aula e o nome de vocês. Ah, mas por que eu faço isso? Porque muita gente, tem pessoas que não conseguem enviar ou tem algum problema com o e-mail, aí pede para outra pessoa enviar, certo? Aí, para evitar isso, eu já vejo logo de cara quem está me enviando, tá certo? Então, coloca isso aí lá no assunto do e-mail. Ficou claro, gente? Essa parte? Sim, professora. Sim. Sim, professora. Professora, ficou bem claro. Oi, diga, Gustavo. Eu até me antecipei, eu mandei o meu plano de aula hoje e mandei nesses moldes aí, não sei, até pedi a confirmação do recebimento. Recebeu o meu? Deixa eu ver aqui, tá? O e-mail tá aberto aqui, deixa eu ver se...
Eu coloquei no assunto exatamente assim como está pedindo. Deixa eu subir aqui. O Anderson Gustavo. Foi agora há pouco, não foi, Anderson, que tu mandou? Foi de tarde. Pela tarde. Ele tá colocando aqui, foi 10h25 da manhã, chegou para mim. Pronto. Foi pela manhã, né? Foi isso mesmo. Manhã ou tarde. Eu já estava até meio que adivinhando como eu ia pedir, não foi? Plano de aula, Anderson Gustavo, entre parênteses, você só foi mais além e colocou o período e o curso. Tá? Eu fico imaginando os alunos que possam ter para realmente ter esse documento e a gente ficar prejudicado, tanto para facilitar a vida do professor. Adoro quando vocês falam isso, facilitar a vida do professor é tão bom, que às vezes tem gente que acha que a gente só vive para isso, né? Aí às vezes alguém fala comigo, ou manda uma mensagem, ou manda um e-mail, é de que disciplina? É o que está falando? Às vezes dá um tilt na cabeça do professor. Então tem um pouquinho de pena dos professores de vocês. Então chegou sim, Gustavo, e aí eu estou vendo aqui no e-mail que eu já recebi a carta de aceite acho que é do grupo de Sandra Paula e do grupo de Gleiciele. Eu recebi agora, tá? Então, assim, ótimo, vocês já estão se adiantando nesse processo. Mas em relação, daqui a pouco eu falo sobre o estágio propriamente dito. Mas em relação ao plano de aula, gente, vocês têm alguma dúvida, algum questionamento para fazer, algum esclarecimento? Por favor, pronunciem-se, digam agora, tá? Se vocês têm alguma dúvida sobre o plano de aula. Professora, boa noite, Andresa. Pronto, Andresa fala, e aí depois, quem foi que levantou também? Fabiola. Diga, Andresa. Eu não tive condições de assistir as suas 2 últimas aulas. Aí eu queria que a senhora só falasse novamente sobre o plano de aula, para me esclarecer. Você conseguiu ter acesso ao modelo que eu repassei para a turma? Sim, a amiga me enviou. Sim. Pronto, ótimo. Então você vai preencher aquele modelo de plano de aula com a aula que você quer dar. Então, uma coisa que o pessoal estava me perguntando é que eu pedi para vocês, na parte da metodologia, você destacarem a abordagem tanto para uma aula presencial, imaginando, né, uma realidade longe do isolamento social, tanto uma abordagem para a aula presencial, quanto uma abordagem para a aula remota, certo? Daquele conteúdo que vocês escolheram. Então, vocês vão explicar bem direitinho. Tem também a questão da BNCC, que eu pedi para vocês também fazerem essa relação com as habilidades, tá? Se vocês estão trabalhando com o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, ver qual é as habilidades, qual é o componente que está sendo trabalhado, tá? Isso tudo deixa tudo bem informadozinho, porque isso é um exercício para vocês, né? Porque futuramente, por exemplo, se vocês forem pleitear algum tipo de emprego, alguma coisa assim, normalmente quando você vai, geralmente é escola privada, né? Se você vai pleitear algum tipo de emprego, eles pedem para você entregar um plano de aula, tá? E aí, se você já está habituada a fazer esse plano de aula e dentro desses moldes da BNCC, é melhor ainda, né, gente? E claro, tem escolas que pedem isso corriqueiramente dos professores, os seus planos de aula. Então, é um exercício, é algo que faz parte, né, da nossa prática pedagógica, certo? Então, siga aquele modelo, Andresa, né, onde você vai colocar qual o objetivo, qual o tema, qual o ano, né? Qual é o componente curricular, se é português, se é matemática, se é história, se é ciências, enfim, certo? Que recursos, qual a metodologia, o processo avaliativo, como eu falei, as habilidades da BNCC, tá? E as referências bibliográficas, se você tiver, para fazer o seu trabalho, ok? Gente, se vocês forem, por exemplo, utilizar algum vídeo para o plano de aula de vocês, né? Lembre-se de colocar também o link do vídeo, certo? Na referência bibliográfica, certo? Porque aí, se eu quiser ver do que se trata aquele vídeo, eu vou lá, né, e copio o endereço, certo? E assisto para ver se realmente coincide com a temática que vocês escolheram para discutir no plano de aula de vocês,
tá certo? Pode usar tranquilamente, só coloca o link do vídeo se você for usar, certo? Um vídeo ou algum material de algum site específico, põe lá nas referências, tá certo? Certo, professora. Obrigada. Pronto? Acho que Pronto, ok. Pronto. Diga. Professora, Diga. boa noite. Diga, Marlene. Se a gente quiser, no caso, pode ser feito a nossa própria produção do vídeo? Sim, fique à vontade. Aí, nesse caso, teria como você subir esse vídeo, por exemplo, para o YouTube? Sim, sim. Pronto, você... Não sei se, como é o meu caso, né? Eu tenho um canal no YouTube que eu subo os vídeos das nossas aulas. Aí, se você puder fazer isso, põe um link do vídeo, fica melhor. Entendi. Porque como é que Obrigado. para você me mandar, a não ser que ele seja um vídeo pequeno, que você consiga me enviar por e-mail, tá? Junto com o plano de aula. Tá certo? Entendi, professor. Entendi. Se ele for curtinho nesse sentido, dá para você me mandar pelo plano de aula. Se não, você tenta fazer isso, né? Subir no YouTube, né? E me manda o link, que fica mais fácil para mim. E para você também. Perfeito. Tá Obrigado. Certo? Tá certo. Quer mais, gente? Quer mais de dúvida, gente? Professora, a gente está fazendo coletivamente, né? Nosso grupo, alguns outros alunos já fizeram esse vídeo, eu também planejo fazer. Como foi feito no período anterior, né? Cada um fez um vídeo, coisa do tipo. O seu plano de aula tem um vídeo, é isso? Não, o plano de aula ele está pronto e eu pretendo fazer um vídeo mais adiante, embasado nesse plano de aula. Das aulas que você vai ministrar, não é isso? Isso, é. Ah, tá bom, tranquilo. Um deles vai ser esse vídeo, né? Assim, que são 2 aulas, né? É uma sequência didática com 2 aulas que está no meu plano de aula. Perfeito. Então, sobre o plano de aula que vocês vão me entregar, se daqui a uma semana tá tudo tranquilo, que aí eu já aproveito o gancho de Gustavo e já entro nessa questão. Tá tranquilo? Da minha parte tá ok, professora. Ô, professora. Oi, diga, Fabiola. Eu queria perguntar à senhora assim, a nota do plano de aula, se vai ser 4 ou se vai ser 6 mesmo. Só isso? Ou tem alguma outra dúvida? E o link do YouTube da senhora também, que eu não achei. Ah, o do meu canal. Então, deixa eu aproveitar e vou colocar aqui para você, certo? Em relação à nota, tá, gente? Em relação à nota, eu vou ser boazinha com vocês e vou fazer aquilo que vocês tinham me pedido mesmo. O plano de aula vai valer 6 e o complemento dos outros 4 pontos vai vir do relatório. Tá certo? Satisfeitos? Satisfeitas? Sim. Obrigada, professora. Muito obrigada. Obrigada. Mas isso também dá um peso maior, claro, ao plano de aula de vocês, entendeu? Então, façam um plano de aula bem caprichado. Não é simplesmente entregar o plano de aula que você já vai estar com garantido o teu 6, certo? Tem que ter um plano de aula com qualidade mesmo, tá certo? Professora, um outro detalhe também. Diga. Como você havia dito, a gente vai fazer um resumão que a gente compreendeu sobre suas aulas de maneira sintetizada no relatório do estágio final do que a gente aprendeu na parte conceitual para ser... A gente pode até associar eu apliquei aquela ideia da aula lá de tal maneira, toda a parte conceitual, o que é que ela favoreceu na prática. Eu posso fazer um relatório relacionado dessa maneira, o que a parte conceitual me colaborou para essa aula prática de experiência. Se você quiser trazer, porque eu pedi para vocês fazerem uma discussão prática, não foi isso? Não, pediu para a gente... uma discussão teórica, não foi isso? Foi. Pronto. O que foi, aí você quer fazer como? Não, as aulas que... eu não assisti
completamente todas as aulas com as dificuldades eu tenho que rever realmente aquelas datas, né? Eu não sei se você sabe de cabeça quantas dessas aulas já tiveram a discussão teórica, a gente tem da data do dia tal, tal e tal. Aí é interessante para a gente já ir se organizando, né? Eu acho que é importante a gente já saber quais aquelas datas em que eu posso assistir aquela aula que teve uma discussão teórica, para que eu possa ir começando a montar esse relatório, entendeu? A gente já teve, acho que 3 textos, né? Tivemos 4. Tivemos 4 textos. Isso. Iríamos para o 5º agora, não é isso? Isso, exatamente, que era o do Antônio Zabala. Mas aí eu dou dando preferência a vocês aqui, certo? A discutir sobre o plano de aula, que é o que vocês vão estar entregando semana que vem, e tirando as dúvidas para a segunda unidade nossa, tá? Certo. O que mais? Aí isso vai ser entregue junto com o relatório final, né? Cada um vai dar a sua contribuição. Aí a gente está fazendo o estágio de maneira agrupada e a gente vai alimentar esse relatório final com essa... Mas a parte da percepção, da análise, da observação, essa é individual, certo, gente? A gente combinou isso, não foi? Foi. Sim, sim. É porque é só uma maneira de organização mesmo, assim, de dirigir tudo. A gente está, cada integrante da equipe, né, está preparando isso, como foi alinhado, como foi acordado, para que aí foi uma pergunta mais individualizada mesmo, como eu já quero isso para não chegar, eita, tal data é a entrega e tal, aquele acúmulo assim. Eu acho que tá fazendo isso gradativamente, isso fica melhor para mim, entendeu? Eu acho que né, quando a gente está fazendo aos pouquinhos e tornando aquela síntese, ela fica mais com coerência, a gente vai fazendo assim. Perfeito, perfeito. O pessoal tem algumas pessoas perguntando para quando é a entrega do relatório. Vocês lembram, gente, para quando é a entrega do relatório? No final de novembro. Isso. Tem até o dia 15 de novembro, quem quiser entregar um relatório prévio, certo? Para eu fazer algum tipo de correção. E tem o do relatório final definitivo para eu estabelecer a nota de vocês, é no dia 30 de novembro. Certo? Registrem essas datas, tá ok? Agora, é claro, já entrando nessa conversa, hoje é o nosso último encontro, né, dentro desse formato, né, que a gente estava tendo de aulas regulares, com discussões. Semana que vem eu estarei online só, né, porque eu preciso constar que estou aqui online, tá certo? Mas aqui, quem tiver alguma dúvida, professora, recebeu o meu, pode dar uma entrada para ver. Mas aí, a partir da próxima semana, ou seja, de hoje a 15, eu já vou estar online para fazer ações sobre o estágio propriamente dito. Quem já está indo na escola, o que já está sendo feito, o que já está colocando para o relatório. Então, eu vou estar nossas próximas aulas serão aulas de orientação propriamente dita. Você está com alguma dúvida, tem alguma questão para trazer, então entra aqui no horário, eu vou estar online dentro do horário da nossa disciplina, e quem tiver alguma questão de orientação que eu possa ir dando sobre o relatório, sobre o desenrolar do estágio, aí vocês entram aqui. Tranquilo? Então, não se preocupem, por exemplo, eu tenho que entrar na aula. Não, se você não tiver nada, se estiver fluindo direitinho a sua produção, o seu estágio, não necessariamente você precisa entrar. Eu não vou estar registrando presença, falta, não. Se você tem dúvida, você entra, a gente conversa, esclarece as dúvidas. Tranquilo, gente? Para a segunda unidade? Perfeito, Tranquilo, professora. Tranquilo. E aí, inclusive, é um momento que vocês podem também estar aproveitando, por exemplo, esse espaço, esse horário nosso, para estar o quê? Escrevendo o relatório de vocês, para ficar tudo lindinho e perfeito. Certo. Mas a gente vai ter mais alguma discussão teórica. Gustavo e Gleice, depois. Fale, Gustavo, diga. A gente vai ter alguma outra discussão teórica ainda nessa segunda parte? Não, nessa segunda parte agora toda volta. Tanto é que o estágio, a data, né, do estágio está começando hoje, especificamente, né, pela carta de aceite. Começa hoje e vai até o final de novembro, então o intervalo para vocês.
irem na escola, fazerem as observações e preparar o relatório, tá? Então, as próximas é tudo prática, ok? As próximas horas de vocês são todas práticas, certo? Eu estarei Então, a aqui. gente pode adiantar com essa parte teórica, né? Assim, com essas 4 aulas que tiveram de discussão teórica para ir fazendo aquela síntese. Já pode ir adiantando também, tá? Ok. Gleice, Gratidão. depois... Nada, querida. Gleice, depois Jordana. Diga, Gleice. Ô, professora, a respeito da questão do relatório, quem já começou a escrever, por exemplo, caracterização da escola, PPP e dentre outras coisas, a gente pode já começar a enviar para a senhora começar a corrigir? Pode sim. Pode, né? Tá Pode. certo. Tá certo? Que aí já vai colocando dentro dos moldes, né? Ajusta aqui, ajusta ali, que aí quando chegar na data, já tá tudo certinho. Sim, é porque, assim, o grupo da gente, eu e das meninas, a gente já começou a adiantar muitas coisas. Até porque você tem a facilidade de trabalhar na escola, né? Então isso já é um facilitador tremendo. Aí eu já sentei com elas, expliquei já tudinho, documentação a respeito da escola, que eu já tive acesso, também já foi repassado, e assim, estamos fluindo. Ótimo. Aí essa semana que a gente vai realmente começar com a questão, a gente optou por dividir as semanas. Uma semana, uma entra para fazer o período da sua observação, na próxima semana, outra pessoa, para não ficar com as mesmas observações dos mesmos conteúdos. E aí, senão qual é? Não tem produtividade. O legal é cada um ter a sua perspectiva, ter seu ponto de vista. Aí a gente optou por fazer isso. Uma semana, uma entra, na próxima a outra, e aí outra semana eu entro com a regência. Perfeito. Jordana tinha levantado a mão e depois Sandra. Diga, isso. Jordana. Ô, professora, veja só, eu posso fazer os planos de aula em vez das observações de estágio, porém, sobre as disciplinas de artes do segundo ano, por conta do meu grupo? Como assim? Não entendi. É o seguinte, o meu grupo, as duas alunas já estão fazendo sobre o segundo ano. Eu sou professora do segundo, quarto e quinto ano. Porém, no segundo ano, eu só trabalho com eles a disciplina de artes. Aí eu queria saber se eu poderia fazer as observações só da disciplina que eu trabalho com eles. Pode, fica à vontade. Posso sim, tá. Aí no seu caso, não seria observação, seria regência, não é isso? Isso. Lembrando que, gente, vou aproveitar o gancho aqui de Jordana. E eu acho que eu já tinha respondido isso para a Gleice na semana passada, salvo engano. Mas, quem for fazer regência, certo? Vai precisar tá anexando no relatório os planos de aula da regência, tá certo? Certo. Viu? Sim, professora, a senhora falou semana passada. Pronto, tô só reforçando isso, tá? Que no caso, diga. A gente são 15 horas, e aí, para completar, eu pelo menos foi o que eu pensei, né? Para completar 15 horas, fazer 5 planos de aula, com cada um valendo mais ou menos 3 horas. 3 horas, perfeito, ótimo. Aí, no caso, os planos de aula são de matérias diferentes, né? Fica à vontade, pode ser da mesma matéria, mas de conteúdos diferentes, pode ser de matérias diferentes, isso aí é a título de vocês. Tá certo, tá. O que for mais conveniente para vocês nesse sentido, tá? Sandra, qual a sua dúvida, querida? Você levantou a mão. Professora, em relação ao plano de aula, não sei se a senhora viu que junto com a carta de aceite eu já enviei meu plano de aula. Ou eu preciso enviar novamente? Precisa, gente. Inclusive, eu sugiro, bem lembrado, vou até reforçar isso para Gustavo. Como eu só vou estabelecer, a gente tem uma planilhinha para a gente lançar a nota, né? Como eu vou corrigir isso logo após a data, né, prevista para a nossa prova, então eu peço, certo, que vocês
mandem, mesmo que você quem já tenha mandado, no seu caso, Sandrinha, no caso de Gustavo, que já tenham me mandado o plano de aula, eu peço que me mandem novamente no dia, porque aí fica registrado que vocês entregaram a atividade pedida no dia, entendeu? Ok. Tá bom, professora. Muito obrigada, viu? Nada. Entendeu, Gustavo? É a título de segurança mesmo, porque aí tá lá que Quando você eu no entregar dia... o relatório, eu entrego o plano de aula novamente. Isso, exatamente. Não, Certo. na data prevista para o envio do plano de aula, que é a semana que vem, que é a primeira unidade. Aí você perfeito. me envia para poder registrar a data que você enviou, certo? Certo. Ok. Imagine que vocês, se a gente tivesse presencial, vocês iam ter que ir na faculdade somente para entregar, para poder assinar. Como não tem como assinar a ata, então isso fica de registro, entendeu? Certo. A E gente vai ter... vocês me enviaram naquele dia, no dia marcado para a prova, tá bom? A gente vai ter uma ata de frequência, alguma coisa do tipo, para esse estágio dessa forma? Do que você fala? Quem vai estar ministrando? Uma ata de frequência do estagiário mesmo, aquela ata. Isso, eu vou repassar para vocês. Eu estava só esperando a coordenação me enviar com os moldes da Uninasal, né? Porque a gente tem da Unabuco, viu? Ô, professora. Oi. Essa ata que Gustavo falou, ela vai ser igual para quem vai fazer a regência também? Isso, é a da regência. Porque a de observação não precisa, né? Porque você não vai estar lá ministrando. A de frequência de regência, aí você vai precisar, tá bom? Tá, aí no caso, só quem vai preencher é quem vai ser regente, é? Isso, exatamente. As meninas que são... No seu caso, você que vai avaliar suas amigas, olha só que coisa boa, certo? E a escola é que vai, né, atestar que vocês fizeram aquela atividade, né, em X horas, tá certo? Entendi. É porque eu pensava que, no caso, todo grupo e cada um ia ter a sua ficha de frequência, entendeu? Porque foi o que aconteceu no período passado. Cada integrante tinha a sua ficha de frequência. Mas aí vocês tiveram que ministrar, não foi, a aula no semestre passado? Foi. Pronto. Nesse semestre, eles estão pegando mais leve, então como é só observação, quem quiser que vai ministrar, certo? Aí não tem essa rigidez, entendeu? Entendi, tá certo. Viu? Eu tô vendo aqui algumas perguntas aqui no chat. Cadê? Professora, para quem é auxiliar de sala, precisa fazer observação também ou só enviar o plano de aula? Enquanto auxiliar de sala, você vai poder ministrar aula, você vai ser regente de aula, no caso a Joelma que está perguntando, entendeu? Então, é isso que eu estou falando. Se você for só observar, não precisa do plano de aula. Agora, se você for reger a aula, aí precisa do plano de aula, certo? E compreendeu, Joelma, a dúvida a sua dúvida foi esclarecida? Coloca aqui se sim. Ótimo. Certo? Então, gente, vejam só. Em relação ao relatório, quais serão as partes que serão coletivas e quais serão as partes que serão individuais? Vocês lembram o que foi que eu passei para vocês? Qual foi a orientação que eu dei a vocês? O que vai ser coletivo e o que vai ser individual no relatório? Sim, professora, a parte coletiva só é a caracterização da instituição de ensino, mas tanto regência, quem for fazer, vai ser individual, a observação é individual, a síntese, a senhora vai dizer mais para frente, mas até agora é individual. Isso, né? Eu fiquei de dar a resposta para vocês em relação à síntese, se a síntese ela pode ser coletiva, não foi isso? Foi, professora. Sim. Eu vou ser generosa com vocês nisso também, então vocês podem fazer, né, a síntese coletiva também, tá certo? Muito obrigada, professora. Quem quiser fazer individual, pode fazer individual, mas quem quiser fazer a síntese coletiva, pode fazer ela coletiva. Agora, claro,
lembrando, gente, que o nível de expectativa e de como é que eu posso dizer, de cobrança, digamos assim, da minha parte, ela aumenta um pouquinho, entendeu? Porque, por exemplo, nós tivemos só 4 discussões teóricas, e aí a gente tem grupo com 5 pessoas, certo? Então, eu vou querer, se for coletivo, eu vou querer uma síntese dessas discussões bem robusta, né, de qualidade, não é um parágrafozinho perdido, tá certo? Então, do mesmo jeito que também facilita, porque se são 4 pessoas no grupo, então eu posso, por exemplo, pegar, né, cada um do grupo ficar responsável por uma discussão, né, mas aí é o que eu estou dizendo, tem que ser com bastante qualidade essa síntese, tá bom? Ficou entendido? Sim. Então, Sim, professora. quando vocês forem me entregar o relatório, vocês vão me entregar coletivamente a caracterização da escola, tá? Depois vem a questão da síntese, ou seja, da síntese teórica da nossa disciplina, certo? E aí depois, no mesmo relatório, vem por ordem alfabética, claro, né? As análises individuais, juntamente com a documentação individual de cada membro do grupo. Ficou claro? Sim. Sim, professora. Então, se o grupo tem Ana, tem Beatriz, tem Karina no grupo, só um exemplo. Então, vem de todo mundo a caracterização da escola, depois a síntese das discussões teóricas, aí depois vem todo o material de Ana, junto com a documentação, depois todo o material de Beatriz, junto com a documentação, depois todo o material de Karina, junto com a documentação. Ficou claro? Sim, professora. Ficou. Ótimo, porque eu quero que fique o mais claro possível, porque às vezes acaba ficando algum tipo de ruído, algum disse-me disse, e aí acaba confundindo ou complicando algo que não precisa ser tão complicado assim, tá? Ô, professora, então, no caso, passou a caracterização da escola e o PPP, aí a gente já entra com a síntese dos textos, não é isso? Isso. E aí Certo. depois vem, né? E vocês podem fazer bem organizadozinho, né? E depois vocês vêm... Relatórios de observação e regência. E regência, e a documentação. Tá. Que aí a documentação ela vai como um anexo. Isso, mas aí lembrando, tentem fazer bem organizadozinho, né? Os documentos de Gleice, os documentos de Gustavo, os documentos de... Certo? Sim, tá certo. Quem foi que levantou a mão? Soltou até fogos na casa de Gleice. Eu pensei que era a entrega dos documentos. Foi ela que encomendou isso para quando eu dissesse que era coletivo a Era discussão para fechar teórica. com chave de ouro. Né? Entregando um relatório, pode estar no ano novo. Só para o ano que vem, a reta final da ladeira. Fernanda, qual a tua dúvida? Ô, professora, lá na escola que eu faço o estágio, que é a escola também que eu trabalho, a escola, ela não tem PPP, pelo menos até eu solicitei no período passado a diretora e ela não me passou. Aí a Ana Laura, ela pediu para preencher tipo uma tabela no relatório passado. Aí eu queria saber como é que vai ser em relação, o que é que a senhora vai... Tinha o que nessa tabela? É porque eu não estou com o meu relatório aqui, mas eu vou dar uma procurada aqui, a senhora vai respondendo as outras perguntas das pessoas, e aí depois eu levanto a mão novamente. Porque é complicado, né? Uma escola sem PPP é tenso. Eu vi aqui algumas perguntas falando em relação ao auxiliar, como é que fica auxiliar? Gente, é a mesma questão. Se você é auxiliar de sala, se você vai só observar como a professora está atuando, então é só observação de aula. Se você quiser reger a aula, entendeu? Vai pedir à professora e ela vai dar esse espaço, então você precisa, além, né, do relatório, de observação, você precisa ter o plano de aula de regência. Ficou claro, Joelma? Já tinha respondido isso, mas tu perguntou novamente.
A nota é a mesma para todo mundo, certo? Pense que vocês estão fazendo o estágio, gente. Mesmo que vocês já estejam, que é o caso de Gleice, que é o caso de outras pessoas aqui da disciplina, que já são, né? Já dão aula, já são professoras e professores, tá? Mas agora vocês vão desligar um pouquinho isso e vão agora pensar enquanto estagiários. Então, enquanto estagiários, tem as questões, né, burocráticas. Então, a gente tem essas duas modalidades de prática para o estágio, que é apenas a observação e tem também a observação e a regência, certo? Então, você vai ver, você, no caso, João, e qualquer um de vocês, vai ver em qual dessas duas modalidades você se adequa melhor, ou que você tem possibilidade de atuar, certo? Que é ou regendo ou apenas observando, tá certo? E a nota vai ser a mesma para todo mundo, tá? Lembrando que a nota do relatório, foi até bom falar nisso, a nota do relatório, ela vai ser, né, as partes coletivas, vai ser uma nota para todo mundo, e as observações individuais vão ter pontuações individuais, tá certo? Então, por exemplo, no mesmo grupo pode ter uma pessoa com 9 e pode ter outra pessoa com 10, tá? Mas é por conta da questão, né, de como foi feita a observação, né, se foi bem ampla, se foi bem completa, se destacou, né, vários pontos. Aí isso é que pode variar um pouquinho na nota, tá? Para depois não ficar perguntando, ei, mas eu sou do mesmo grupo de fulano e fulano tirou tal nota e eu tirei tal nota. Sim, mas o trabalho, ele não é todo coletivo. Parte do trabalho é coletivo e parte do trabalho é individual, tá bom? Ficou claro tudo agora para vocês? Lembrando que eu vou estar aqui todas as nossas próximas aulas para vocês irem esclarecendo, irem sanando as dúvidas de vocês, tá bom? Não, por favor, não guardem dúvidas, nem fiquem, né? Será que foi isso mesmo que ela disse? Ou ficar perpetuando alguma informação que talvez não seja a mais correta. A melhor coisa é vir tirar dúvida comigo, que se porventura eu não tenho a resposta, eu busco a resposta para vocês, tá? Para não ficar nesse disse-me-disse ou sobrecarregando uma pessoa ou outra. Vem para mim aqui na aula, pergunta que eu esclareço, tá? Mayara está falando que na escola que eles vão estagiar só está acontecendo entrega de atividades. Nesse caso, precisamos fazer plano de aula. Vocês vão ministrar, vocês vão realizar alguma atividade dessa para entregar para o aluno. Se vocês forem fazer prática mesmo, gente, é que precisa de plano de aula, tá? Se não, é só observação. No caso de uma situação como essa, é observar, se for o caso, pedir, inclusive, se for possível, xerox dessas atividades que estão sendo entregues, né? Qual que está sendo o feedback dos alunos? Os alunos estão devolvendo as atividades, estão conseguindo realizar as atividades, entendeu? É a prática que está sendo adotada pela escola. Então, isso é muito particular de escola para escola, né? Tem aqui o caso da escola que está só realizando entrega, tem escola que está dando aula via Google Meet, tem escola que está dando aula via WhatsApp. Então, são observações, são atuações completamente distintas, gente, tá? Então, tem que ter um pouquinho muito dessa sensibilidade de vocês na hora, né? E tentar ser o mais observadora possível, né? Daquela prática que a escola está atuando. E, claro, não cabe a nós, enquanto estagiários, no caso vocês, fazer juízo de valor, dizer que a escola está certa ou que a escola está errada em usar aquela prática, né? Muitas vezes, as escolas estão fazendo aquilo que está ao alcance delas, né? Ou ao que está ao alcance do público a qual aquela escola atinge. Então, é bem pontual essas situações, né? Cada escola está fazendo de um jeito diferente, está se reinventando, certo? E em relação a uma coisa que eu estava esperando vocês perguntarem, mas ninguém perguntou, é em relação a esses decretos que estão saindo, né? Que ensino médio volta semana que vem
E provavelmente eu estava ouvindo um zum, não sei se é verdade, que a partir do dia 20 talvez o ensino fundamental também volte, que aí atingiria vocês. Se vai haver alguma mudança em relação à questão prática do estágio, até o presente momento não foi passado nada para a gente. Então, até agora, sigam como a gente tinha planejado desde o início, tá certo? Professora, tem novidades aí sobre o Sintep, né? Está tendo um pouco de resistência do grupo de pais. Eles estão se organizando para começar as aulas no ensino médio agora, porque é por causa da prioridade do pessoal do terceiro ano, e está finalizando, estão nos anos finais, né? Não vai ter ano que vem, e por causa do Enem também, essas coisas seriam mais mesmo. Mas como a Secretaria de Educação está enfrentando algumas barreiras, não tá sendo, foi anunciado sim que dia 6 vai começar efetivamente as aulas do ensino médio, de alguns professores desse grupo especificamente, para falar sobre como vai ser os trâmites que vão acontecer dentro da escola, né, que vão ser bíblicas, tudo nomeado. Mas assim, eles estão enfrentando algumas barreiras e resistência de pais, assim. Eu não tenho, estou achando bem difícil. Foi determinado que segunda-feira começa. Se vai começar mesmo ou não, a gente não sabe, né? Tem professores, como você falou, o Sintep, né, em estado de greve, enfim, né, de resistência com a volta, né? Eu vejo muitas pessoas dizendo que não vão querer mandar os filhos, enfim. Então, assim, é muito ainda incerto, tá? Eu sei que é um tanto quanto angustiante, mas a gente precisa esperar para ver o que as coisas vão, né? Como é que as coisas vão se desenrolar, tá certo? Não fiquem aflitos, tá? Trabalhem com o que a gente tem para hoje, tá certo? E caso haja alguma mudança, eu acredito que a gente vai tentar procurar, né, ser o menos impactante, digamos assim, possível para vocês, tá bom? Tu tem mais alguma dúvida, Fernanda? Levantou a mão de novo? Então, é para dizer a senhora como foi que aconteceu. Ela pediu para que eu fizesse um parágrafo, não foi para preencher nada não, me confundi. Ela pediu para que eu fizesse um parágrafo falando um pouco da metodologia da escola, porque a escola ela tinha um método fônico na educação infantil, ela tem, né, um método fônico com mímica na educação infantil. Aí ela pediu para que eu falasse um pouco sobre isso, lá na caracterização da escola. Pronto. Você pode fazer isso, é a mesma escola, só que agora no Fundamental 1, não é isso que você vai? É. Pronto. Você pode fazer isso, mas nesse caso, eu sugiro que você destaque a importância do PPP, certo? O que é o PPP, a importância dele e o que implica não existir esse documento, certo? Mas aí eu coloco isso lá na parte que fica onde é para colocar o PPP, não é? Porque no caso, lá onde ficava a parte do PPP, aí eu coloquei que foi solicitado, mas que a gestora não tinha apresentado. E aí eu acrescento isso. Dizendo qual a importância, o que é o PPP e qual a importância desse documento para a escola. Tá bom, então. Obrigada. Viu? Diz, Gleice. Ô, professora, essa situação que Fernanda está comentando, no período passado, a professora Ana Laura, ela enviou um formulário de caracterização da instituição, no caso, para a escola. E aí, para a gente preencher. Eu tenho esse formulário aqui salvo e posso mandar para a senhora dar uma olhada. Mas esse formulário fazia parte da documentação? Não, no caso, ele entrou para as escolas que não tinham PPP. Ah, é o caso da sua também? Mas aí, eu acho que depois ela desistiu, porque quando eu falei com ela sobre esse formulário, aí ela pediu para eu fazer isso, para eu falar um pouco sobre a metodologia. Ela não pediu para eu preencher esse formulário, não. Mas aí a senhora dá uma olhada, professora. Manda, Gleice, que eu dou uma olhada, viu? Tá. Se puder mandar no zap, é até melhor. Viu? Ou então pode mandar no e-mail. Pronto, perfeito. Quer mais, gente? Fernanda, Gleice, já respondi as duas. Algo mais? Ó,
Lembrando que no relatório, já que a gente teve discussões teóricas, vocês precisam colocar a referência bibliográfica no relatório, tá? Das discussões que a gente teve, dos textos, e porventura, se vocês utilizaram, né, algum outro texto, algum outro livro, até o próprio livro didático, enfim, para quem for ministrar a aula, certo? É um documento amplo, Certo, abrangente, mas é porque ele é como eu estou falando, ele é a comprovação física de que vocês, né, realizaram esse trabalho. Então, assim, eu posso estar sendo, né, um tanto criteriosa, mas é para ser algo realmente de qualidade, tá? O trabalho de vocês, para não ser feito, por exemplo, de qualquer maneira, entregar qualquer coisa, tá? É o que eu falei. Vocês vão me entregar o plano de aula semana que vem, não é só entregar e já tem o 6 garantido. Eu vou corrigir, ver se ele está dentro dos parâmetros, tudo certinho, ok? Do mesmo jeito o relatório. Quanto mais abrangente, mais organizado, por favor, tenha um pouquinho de cuidado com as questões de ABNT, tá, gente? Isso facilita bastante a vida, né, de quem vai corrigir o trabalho de vocês, ou seja, euzinha, tá? Então, também sejam cuidadosos com isso. Então, assim, vocês têm bastante tempo aí, né? Vocês têm 2 meses a contar de agora para fazer as atividades, né? Seja observação ou seja regência, e preparar a escrita desse trabalho com qualidade, tá bom? Boa noite, professora. O PPP Oi, querida. da escola onde eu vou estagiar não está atualizado, ele é de 2018. Tem problema não, você pode utilizá-lo. Ok. Certo? Tem problema obrigada. nenhum. Ainda tem, imagina a coitada da Fernanda, que na escola dela não tem. O teu tem, que está só um pouquinho atrasado, e o dela, que nem PPP tem. Verdade. Obrigada. Viu? Nada, querida. Porque normalmente o pessoal dá uma requentada no PPP, né, nas escolas, vamos ser bem honestos, né? Então, tem o PPP, eles só fazem adaptar, ajustar alguma coisinha para o ano seguinte, assim sucessivamente. Ninguém faz um PPP do zero todo ano, né? Não faz. Nas escolas não fazem isso, tá? Quer mais, gente? Mandei, viu, professora, para o seu zap. Aí depois a senhora dá uma olhada. Tá, já chegou aqui, já acusou aqui que chegou. Mais alguma dúvida, gente? Da minha parte está ok, professora. Tudo tranquilo, né? Eu quero que esse trabalho seja o menos doloroso possível para vocês e para mim também, tá? Então... Com certeza, professora. Eu acho que, pelo menos é uma opinião minha, eu acredito que a gente está mais seguro nesse período desse relatório do que o semestre passado. O semestre passado foi muito turbulento e acredito que esse, como acho que foi Sandra em alguma das aulas aí, comentou com a senhora, que a senhora está passando uma segurança muito boa, pelo menos para mim, né? Não sei para o resto da turma, mas falando por mim, isso já ajuda, nos alivia, apesar da turbulência, do cansaço em si, mas aí já ajuda para a gente ficar mais tranquilo, para poder as coisas realmente fluírem, né? Tá certo. Então, pronto, queridos, é isso, tá? Reitero, semana que vem estarei aqui para quem quiser, né, verificar se está tudo certo com seus planos de aula, tá? Eu acredito que estarei corrigindo com brevidade também os planos de aula de vocês. Eu não costumo, vocês me conhecem, eu não costumo demorar com retorno de nota, porque eu sei o quanto é angustiante ficar esperando nota, tá? Então eu prefiro ao máximo não fazê-los passar por isso. Então, com o máximo de brevidade, eu tentarei dar a correção para vocês, tá certo? Agora sim, eu não vou lançar, certo, gente, a nota no portal. Por que eu não vou lançar a nota no portal? Porque ela não vai estar completa, tá? Então fica complicado. É até uma questão burocrática. Eu lançar, por exemplo, digamos que Jordana tirou 6 no plano de aula. Só que aí eu lance 6. Aí quando chegar na segunda unidade, eu vou lá na primeira e lance, sei lá, mais 3,5, mais 4 pontos. Isso dá um rebu arretado, entendeu? Em relação, porque eles monitoram a nossa atividade dentro da plataforma.
Então, é melhor eu não lançar a nota e lançar tudo de uma vez. Então, quando for lá na segunda unidade, aí eu lanço. Aí, o que é que eu posso fazer? Eu posso disponibilizar para vocês, né? Eu posso disponibilizar, se vocês autorizarem, tá? Eu disponibilizo para a Gleice ou aqui na aula mesmo, se vocês quiserem, eu vou entregando, né? Vou dizendo a nota de cada um de vocês do plano de aula. Fica, né, a critério de vocês escolherem isso. Entenderam qual é a situação? Por que eu não posso lançar no portal a nota incompleta? Porque depois daqui eu lanço, aí 2 meses depois vou lá e mexo em todas as notas, aí isso vem a coordenação e no meu pescoço, porque já vem alguém em cima do coordenador e pergunta, gente, por que a professora tal mexeu em todas as notas? Entendeu? Aí eu não quero. Sim, a gente entende. Não quero que haja problema. Então eu vou lançar a nota. E aí vocês preferem que eu faça como? Que eu repasse para a Gleice a listagem de notas ou que a gente venha aqui no chat aqui do time, não sei, e eu vou dizendo de um por um quanto foi que a pessoa tirou a nota, não sei. O que é que vocês preferem? Eu acho melhor por Grace, professora. Depois ela joga para a gente. Eu também. No privado. Eu também, professora. Todo mundo concorda? Se porventura alguém não quiser que isso aconteça, aí vem falar diretamente comigo, tá certo? Tá certo. Professora, esclareça minha ignorância muito rapidamente aqui. O estágio supervisionado terão 2 notas, não é isso? Uma nota primeira e uma segunda. Isso. Essa primeira é essa atividade que vai valer 6 pontos Plano e de aula com a proporção. A síntese. Não, a proporção do seu relatório. Foi aquilo que eu estava falando. Então, digamos que no seu relatório você tirou 10. Então, vem a nota máxima para a primeira unidade. Então, vem os 4 que estão faltando. Porque agora vocês estão pleiteando 6 pontos. Fica faltando quanto para 10? 4, certo? Só que esses 4 vão estar, né, relacionados com o relatório. Então, se você tira a nota máxima no relatório, vem a nota máxima para complementar a primeira unidade. Entendeu? Aí, se você tira 9, aí vem 3. Se você tira 8, aí vem 2. Certo? Entendi. Eu pensava diferente. Eu pensava que iria ser assim. Por mais que a gente entregue, né, essa síntese dessas... Estou falando do relatório, não estou falando do relatório de estágio em si, teórica de suas aulas, como eu havia falado lá no início. Eu pensava que essa nota, da primeira unidade, seria a soma desses 6 pontos com 4 desse relatório. E o relatório tivesse uma nota exclusivamente para a segunda unidade, entendeu? Não. A nota do relatório ela vai também interferir na primeira unidade, tá certo? Ficou claro, Gustavo? Ficou claro, gente? Essa questão das notas. Claro, é o conjunto da obra. É o conjunto da obra que vai pegar um percentual de lá e permanecer na segunda unidade aquela nota global. Entendi, sim. Isso. Certo? Vocês podem tirar agora, de imediato, na próxima semana, até 6 pontos. E o restante vai vir de acordo, proporcionalmente, com a nota que vocês tirarem no relatório da segunda unidade. Fechou? Fechou. Então, na próxima semana, a gente tem que entregar o plano de aula mais esse relatório teórico. Não. Só o plano de aula. A síntese, ela vai vir lá no relatório, lá no finalzão. Tá? Certo. Ok, professora. Só o plano de aula semana que vem. Tá bom? Tá. Obrigada. E é ele que vai estar valendo os 6 pontos. É só o plano de aula que vai estar aí, né? Pleiteando para vocês 6 pontinhos, tá bom? Tá já, professora. O que mais, gente? Quero ninguém com dúvida. Quero todo mundo esclarecendo as dúvidas, certo?
Bom, então já que o pessoal não está mais se manifestando, só reafirmando, dia 8, dia da nossa avaliação de primeira unidade, todos, sem exceção, vão me enviar o plano de aula para o e-mail da disciplina, que está aqui no chat, o e-mail da disciplina, e vão colocar no assunto, né? O título do e-mail vai ser plano de aula e, entre parênteses, o nome de vocês, ok? Isso, para a primeira unidade, vale até 6 pontos. As nossas próximas aulas, eu vou estar aqui para esclarecimento de dúvidas, alguns ajustes, algumas correções, e quem quiser ir já me mandando alguma coisa de plano de aula, de relatório, tá ok? E vocês têm até o dia 15 de novembro, quem quiser enviar, né, o relatório parcial, o relatório parcial mesmo, para eu fazer alguma correção, e até o dia 30 de novembro para entregar o relatório final, certo? Lembrando, no relatório final, parte coletiva, caracterização da escola, informações sobre PPP e a análise dos teóricos que nós discutimos, 4 textos teóricos na primeira unidade, e individual são as percepções, né, os relatórios individuais, ou seja, as percepções das observações de aula ou ministrando aula juntamente com seus respectivos planos de aula e as documentações. Fechou? Ficou faltando dizer alguma coisa? Ficou faltando eu esclarecer alguma coisa? Não. Não, Só tá ok. reforçando, porque como está gravando, eu quero deixar tudo bem explicadinho. Então, o relatório final ele vai valer 10 pontos. O plano de aula agora vale 6 pontos. E da onde vai vir esses outros 4 pontos? Proporcional lá do relatório. Se você tirou 10 no relatório, vem 4. Se você tirou 9 no relatório, vem 3. Se você tirou 8 no relatório, vem 2. Certo? Certo. É isso, gente. Era isso que eu tinha para esclarecer vocês, tá? Mas se no decorrer do processo surgir dúvida, vocês me falam. Sim, Gleice, eu vi o documento que você passou. Eu não repassei esse documento para vocês, não, de caracterização da escola? Não. Pois socialize esse. Deixa eu ver aqui. A diferença é que ele está como educação infantil, não é isso? Pronto. Eu vou só então e coloca anos iniciais, certo? Tá, deixa eu só mudar aqui. No caso, formulário da caracterização da instituição. Da educação dos anos iniciais, ou Fundamental 1. Da instituição da educação dos anos iniciais, aí pode botar entre parênteses Fundamental 1. Aí pode disseminar com o pessoal, tá certo? Certo. Pronto. E aí, lembrando que isso aí é um documento desse só por grupo. Tá. Tá? Ele vai ser anexado também no relatório, né, professora? Sim. Viu? Certo. Pronto, gente. É isso. Se não tem mais nenhuma questão que eu possa esclarecê-los, desejo uma excelente noite, um bom descanso. Aproveitem esse restinho de aula, vão estudar para a semana de prova, que começa semana que vem, que eu sei, né? Ou vão dar aqueles últimos ajustes nos planos de aula de vocês para me entregarem semana que vem, tá bom? Certo, professora. Obrigada. De nada. Um cheiro para todo mundo e uma excelente noite para vocês. Bom descanso, tá bom? Tchau, professora. Bom descanso e melhoras, professora. Obrigadinha.